Boa tarde, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar dos Caminhos de Amor e Paz. Amanhã, para nós, dia 4 de julho, dia da Rainha Santa Isabel, é um dia muito importante para nós, não é isso? Não é amanhã? Não? Ninguém me diz nada desse lado. O que é que Amanhã, aconteceu? amanhã é dia 4 de julho. Então não é amanhã que é o dia da Rainha Santa? Pois, isso eu não sei, mas amanhã é dia 4, sim. Então É é o dia dela. amanhã que é o dia da Rainha. Pronto. É o dia que ela nasceu. É o dia em que ela nasceu. Amanhã é um dia muito importante para nós e nós ainda estamos a pensar se conseguimos fazer alguma coisa, mas se conseguirmos, nós voltamos até vós com muita alegria. Se não, eu sugiro a todos uma boa prece de manhã por ela e por todo o trabalho que ela nos inspirou e nos inspira. E posto isto, nós vamos começar o nosso Evangelho no Lar, sugerindo a todos que levem o seu pensamento ao mais alto, respirem profundamente. Quem quiser fechar os olhos para melhor se ligar ou religar à fonte criadora, ao nosso amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade. Amado Pai Celestial, a Ti te agradecemos todas as bênçãos derramadas sobre nós. A bênção da saúde, a bênção da alegria e da harmonia, do trabalho, a bênção do amor, da luz e da paz, e a bênção da coragem, que nos fortalece e que nos leva a caminharmos sempre mais além. Nesta hora te pedimos que fiques com cada um de nós, que nos ilumines e nos intuas boas intuições, boas compreensões, bons raciocínios, para conseguirmos entender bem estas leituras e transpô-las depois para a nossa vida pessoal, tanto ao nível do pensamento como ao nível da ação. Que a tua luz maior possa irradiar a todos, fortalecendo a todos, encarnados e desencarnados, com a força viva do teu amor maior. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início então à leitura do Evangelho e vamos começar com a nossa irmã Suzy e depois passamos ao nosso irmão Telmo. Suzy e Telmo, muito bem-vindos. Suzy, quando quiseres, o tempo é Muito teu. obrigada. Obrigada. E vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 18. Bem e mal sofrer. Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria, porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações, se vos falta coragem. A pressa é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. E passo a palavra Telmo, ao nosso irmão Muito Telmo. obrigado. O obrigada. militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar e não procureis um repouso no qual o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se embutaria.
Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem em que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória e um lugar glorioso. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos a superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Obrigada, Telmo. Suzy. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Muito obrigada, Suzy. Portanto, E assim seja. Obrigada, Telmo. Telmo, quer fazer um breve comentário? sim, para já, dar as boas noites às minhas queridas amigas e amigos. É com muita alegria e satisfação que nos encontramos aqui reunidos e principalmente no nosso Evangelho no Lar de Caminhos de Amor e Paz, saudades que eu tinha e tenho de pronunciar este nome, Caminhos de Amor e Paz. A sério, perdoem-me o desabafo. Portanto, o nosso Evangelho no Lar, habitualmente às segundas-feiras, sempre pelas 21 horas de Lisboa. Todos sabemos que existem dois tipos de sofrimento, como o título nos indica, mas se cumprirmos os ensinamentos do nosso querido e amado Rabi, temos um medicamento para a dor que nos aperta. As mensagens que lemos no Evangelho, que são instruções dos Espíritos, são ensinamentos que esses Espíritos ditaram a Kardec para distinguirmos entre o bem e o mal sofrer. Já todos sabemos que temos de passar por situações que nos incomodam, que fazem com que sigamos a lei do progresso. Temos e devemos escolher o bem sofrer, passarmos pelas provas e lições. Devemos ter a fé viva, através da bondade infinita do nosso amor, do amado Pai, pois Ele não permite que tenhamos um fardo ou carga maior daquela que os nossos ombros possam suportar. O nosso Pai dá-nos sempre as ferramentas necessárias para ultrapassarmos as nossas quedas. Quando a leitura nos diz eu fui o mais forte, refere-se ao bem sofrer. Devemos agradecer sempre termos vencido a nós mesmos quando dominamos o mal sofrer, que é a revolta, a angústia, o desespero, a ira ou a cólera e a insegurança. Assim sendo, sou um bem-aventurado com a minha fé, firmeza e perseverança, resignação nos sofrimentos e a submissão à vontade de Deus nosso Pai ao aceitar a correção, como me disse Emmanuel no capítulo 6 do livro Fonte Viva, com o título Aceita a Correção, e mais precisamente parágrafo 5. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência e conhecimento, compreensão e justiça. Ou, como diz o ditado popular, aceita que dói menos. Tudo isto faz parte da minha evolução espiritual, aprendizado, experiência. Que a paz de Jesus esteja connosco e nos ajude a perseverar no bem, porque temos um Pai justo, bondoso, amoroso, misericordioso. Agradeço a vossa paciência em terem-me escutado e passo a palavra à nossa irmã Maria João para que ela possa continuar com o nosso encontro de hoje. Amiga Maria João, o verbo é seu. Muito Peço-lhe obrigada, desculpa se Telmo. tive muito Muito tempo. obrigada. Muito Eu é obrigada. que lhe agradeço a Só- oportunidade. Obrigada. Peço só que tire o seu microfone, um bocadinho, o som, e vamos lá continuar. Obrigado, Telmo. Obrigado, Suzy. E a continuação e o complemento desta maravilhosa leitura, feita pelos nossos irmãos e do comentário do Telmo, está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Está no capítulo 32,
da página 79. E é uma leitura que eu pessoalmente gosto muito, porque refere-se e intitula-se A Boa Parte. E o que será a boa parte, não é? O que será a boa parte? Começa com Lucas, capítulo 10, versículo 42, citando Jesus. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E diz-nos Emmanuel: não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundice, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A insatisfação completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. E porquê é que não existem? Nós já estudamos, não estamos no início da escala evolutiva, não é? Nós já fizemos o primeiro patamar, ou quase todos já fizemos, já estamos noutros degraus mais pequenos, a meio do patamar para o segundo patamar de evolução. E, portanto, a imperfeição completa já não nos compete a nós, porque nós já estamos num mundo de provas e expiações, numa fase transitória para um mundo de renovação. E estamos a poucos anos de chegar ao início desse mundo de regeneração. Portanto, nós estamos a sensivelmente 17 anos, 18 anos de iniciar, de acordo com aquilo que se disse, mas também temos outro marco que é 2057 e, portanto, podemos estar aqui a 25 anos, de qualquer forma, seja qual for o marco ou entre marcos, não é? Porque a espiritualidade também já veio dizer que o marco depende, e eu quando digo marco é a altura mais crucial da transição, que essa mesma transição depende da vontade de nós todos encarnados e também dos espíritos desencarnados. Portanto, nós podemos acelerar ou atrasar um bocadinho a entrada ou o início da entrada neste processo. Mas o que sabemos, e isso é certo, é que já estamos no caminhar para uma transição. Mas essa transição ainda não faz de nós espíritos perfeitos, porque a perfeição não existe neste mundo. Também não existe no mundo regenerado. E como nós sabemos, a perfeição é numa escala mais alta da evolução do próprio espírito, onde a matéria é praticamente rarefeita e, portanto, nós ainda não estamos ainda não estamos completamente nesse patamar, nem vamos estar tão próximo. Portanto, como nos diz Emmanuel, a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos, ou seja, no plano em que estamos. E, portanto, continua. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Esta lição
é uma lição muito importante, porque ela tem, como todas são, não é? Mas ela tem aqui uma série de situações que nos levam a pensar no nosso dia a dia. Quando nós estamos perante um acontecimento que nos magoa ou que nos perturba, quando estamos perante um irmão nosso que esteja perturbado, que esteja cansado, que esteja um bocadinho, como nos diz aqui Manuel, que se revelam negativas, pessoas que se revelam negativas, nos momentos em que as pessoas estão mais negativas, também é nos momentos em que estão a sofrer mais. E aqui eu faço diretamente a ligação ao Evangelho, não é? Porque nós, quando estamos a sofrer mais, temos sempre, como nos diz aqui, Lacordaire, não é? No Evangelho que lemos agora, nós temos sempre duas opções. A opção de aceitar o sofrimento e tentar entendê-lo, tentar perceber o porquê, o como, tentar entender como é que conseguimos aliviar esse mesmo sofrimento em nós e nos que estão ao nosso redor. E nos que estão ao nosso redor nós podemos sempre aliviar com a forma como nós transmitimos aos outros as nossas emoções e os nossos pensamentos. Estejamos nós num momento de maior sofrimento ou num momento de menor sofrimento, de uma contrariedade, uma má disposição, uma irritação, são coisas da vida, do comum da vida neste planeta, quase diárias, não é? Ainda nos é difícil mantermos a harmonia interior que nos ajuda a não nos perturbarmos com os acontecimentos que estão à nossa roda. Para nós ainda é um desafio. Portanto, nós todos temos num dia situações em que estamos mais irritados, estamos menos harmoniosos, estamos mais conflituosos, estamos mais impacientes, e é nessa altura que muitas vezes somos postos à prova por outros irmãos que estão exatamente como nós, não é? Ou então que estão a sofrer e têm menos paciência pelos mesmos e também para nós. E é nessas alturas que aqui o Manuel nos incita a escolhermos a boa parte dos nossos irmãos, a não nos deixarmos levar por um momento ocasional de impaciência, de um sofrimento, de uma irascibilidade que possa ter ocorrido por qualquer causa, e não vamos nós rotular os nossos irmãos por um momento de maior dificuldade. Vamos, sim, e aceitando o desafio que aqui nos coloca Emmanuel, fazer como Maria, tentar ultrapassar essa situação e ver o bom que aquele irmão tem. Ver a boa parte que aquele irmão tem. Porque nós todos também temos momentos em que nos revelamos mais negativos, não é? Nos diferentes setores da luta humana. Mas nós também podemos escolher em nós a boa parte. Quando nós somos testados, quando nós estamos mais impacientes ou doentes, quando nós estamos menos harmoniosos, não é? E somos confrontados por irmãos nossos também na mesma situação, como já falei aqui, nós também podemos aplicar esta máxima a nós mesmos. Nós podemos escolher deixar-nos levar pela nossa própria impaciência, pela nossa própria negatividade do momento que estamos a viver e que também não estamos nas melhores condições, ou podemos escolher silenciar, pensar, não reagir, não nos deixarmos levar pela impaciência, não é? E calando, nós ganhamos tempo para digerir em nós essa energia negativa, para entender em nós essa energia negativa, e também damos tempo aos nossos irmãos para fazerem o mesmo. E quando tivermos que reagir, que tenhamos a coragem de reagir em equilíbrio, aquilo que nos é possível. Portanto, esta lição, ao escolhermos a boa parte, vem nos ensinar exatamente isso, mas também nos vem dizer outra coisa. Vem nos dizer que nós, nas diferentes rodas da vida, nas diferentes reencarnações, nas diferentes rodas de Sansara, não é? Nós nós estamos sempre a mudar de posição pela própria situação de evolução do nosso espírito. E nós normalmente nascemos em famílias consanguíneas, em famílias de amigos, em famílias de grupos de estudo, em famílias de trabalho, enfim, em grupos que não são nada aleatórios
E nascemos em grupos exatamente para vivenciar isto que aqui Manuel nos diz, que nós já fomos se calhar carrascos e vimos para aprender a conviver com as nossas vítimas. E as nossas vítimas vêm aprender a conviver connosco, fomos carrascos. E noutras ocasiões nós seremos as vítimas e outros serão os carrascos. E é exatamente desta dança kármica que nós vamos evoluindo. À medida que nós vamos conseguindo entender que os processos das pessoas com quem estamos a viver, nas diferentes situações e nos diferentes planos da vida, são esses mesmos processos que nos vão ensinando o que nos dizia no Evangelho, a treinar a nossa impaciência, a nossa raiva, as nossas emoções negativas, que muitas vezes não sabemos explicar, mas que vêm com uma força e com uma rapidez, que se nós não estivermos atentos, se nós não fizermos em nós o treino que temos que fazer em nós mesmos, nós não vamos conseguir conter a energia que ainda temos em nós de situações passadas e muitas vezes sem conhecermos as pessoas ou conhecendo desta encarnação muito superficialmente. Mas como aqui nos diz Emmanuel, um criminoso que é hoje pode ser aquele que nos cura e que nos trata amanhã, não é? E portanto nós temos que entender que a presente encarnação, nas diferentes fases da nossa vida, dos nossos processos de caminhada nesta evolução, são sempre lições, provas que nós temos que trazemos e que temos que entender, que temos que aprender para que da próxima reencarnação nós já tenhamos estas lições superadas. E a forma que temos para o fazer é esta que aqui Maria nos diz, que aqui Maria nos diz, não, que aqui Emmanuel nos diz, usando o exemplo de Maria, não é? Que teve a prova máxima que eu acho que se consegue ter, que é ver um filho ser crucificado. Ela escolheu sempre a boa parte. Ela não se revoltou, porque entendeu que aqueles soldados também eram humanos e também os viu chorar. Porque entendeu que aqueles soldados estavam a cumprir ordens de outro. Mas também não se revoltou com os outros, porque entendeu que todos nós temos o nosso tempo para fazermos os nossos processos evolutivos. Portanto, ela, ao longo de toda a sua vida, dentro do seu processo evolutivo aqui neste planeta, na enorme missão que ela trazia com o nosso amado Jesus, ela sempre escolheu a melhor parte de todos. E se calhar essa é a grande lição para nós conseguirmos entender também a nossa roda de samsara, a nossa roda de reencarnações, a que ainda estamos sujeitos neste mundo em que vivemos e que ainda vamos estar no mundo de regeneração. De outra forma, porque já seremos, se assim o quisermos e fizermos por isso, seres com maior evolução espiritual, mas que ainda estamos sujeitos às rodas reencarnatórias. Elas só terminarão quando o nosso espírito já tiver expurgado todo o mal que traz nele, ou seja, todas as situações menos corretas que nós optamos em vidas pretéritas, que nós até optamos nesta vida e que temos a oportunidade de ir trabalhando no processo que vem a seguir e que já o viveremos, se assim o merecermos ainda neste planeta, num mundo de regeneração. E, portanto, a forma mais rápida que nós temos para uma evolução também mais rápida é esta, é em tudo escolhermos a melhor parte. E se nós não conseguirmos entender, e eu por mim falo, em muitas situações, eu não consigo entender qual é a melhor parte, porque às vezes as situações se nos apresentam cheias de maledicências, forradas, não é? Forradas com coisas, não é? Portanto, nós não conseguimos muitas vezes entender o que está por trás de algumas situações.
é melhor nós silenciarmos. É melhor nós não entrarmos em faixas de conflito, não deixarmos que o nosso equilíbrio interior seja demasiado afetado, porque da minha parte, não seria real se eu dissesse que nós somos confrontados com situações e que não nos perturbamos. Eu ainda me perturbo, todos nós ainda nos perturbamos. E, portanto, ainda não conseguimos ficar nessa harmonia imensa de não deixar que o mundo exterior nos desequilibre. Mas como esse é o nosso objetivo, não é? Mantermos a nossa harmonia, nós vamos escolhendo o melhor caminho, dado o estado evolutivo que ainda temos, mas o melhor caminho para nos mantermos o mais possível harmonizados. E se nos desarmonizamos um bocadinho, não é? Que nos reservemos para nos religarmos ao alto e pedirmos ajuda em circunstâncias que às vezes nós não conseguimos, porque a densidade da psicosfera da Terra é muito pesada. E mais pesada é neste momento, em que estão a ser feitos os expurgos a nível dos umbrais profundos, dos irmãos que já não podem, não têm condições para passar para um mundo de regeneração, e que estão a ser retirados e apoiados dentro do possível para planetas mais consonantes com a sua vibração, para poderem continuar a sua evolução, para poderem trabalhar também a sua evolução. E no astral também estão a ocorrer, neste momento, imensas guerras astrais, porque os nossos irmãos que ainda têm uma vibração muito pesada, mas não estão a viver encarnados, nem estão nos umbrais, mas que ainda comandam todo este processo aqui na Terra, já a outro nível de encarnação, não é? Porque nós sabemos, como todos sabemos, que nem todos os espíritos malignos encarnados, a grande maioria está desencarnada, não é? E que nem todos estão nos umbrais profundos, alguns estão noutros planetas igualmente desequilibrados e igualmente trevosos, não é? E, portanto, os nossos irmãos protetores, os nossos irmãos do astral, os nossos irmãos de outros planetas já de luz e já mais evoluídos, têm combates imensos com esses nossos irmãos, que querem evitar que este expurgo, que esta limpeza seja feita, e que têm muito a perder das riquezas e das escravidões e de tudo aquilo que operam aqui na Terra. E, portanto, como nós neste momento estamos rodeados, mas a luz é sempre a que vence, porque quando se acende um fósforo, a escuridão deixa de existir totalmente. Portanto, basta um de nós estar alinhado com a luz para que ao nosso redor haja luz. Portanto, eu só vos digo isto para nós termos consciência e nos resguardarmos e religarmos ao mais alto, para termos a força para escolher sempre o bem sofrer. Quanto mais elucidados estivermos, melhor conseguimos discernir o bem do mal. E só assim é que nós conseguimos escolher a melhor parte, em nós ou nos outros. Queridos companheiros, bem-ajam por terem estado aqui connosco neste estudo. Eu agora passaria a palavra à Suzy, passaria a palavra ao Telmo, ainda temos 3 minutos e meio. Suzy, A Telmo. menina Suzy, Não vou acrescentar muito, é uma leitura muito bonita. E isto vem de encontro a uma frase que eu costumo usar muito ultimamente, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. E, portanto, é não entrar em discórdias, não entrar em sabores, em responder, nem reagir, é preferível. E quando depois o momento for oportuno, depois aí diremos alguma coisa. É isso que eu acho. É só o que eu tenho para dizer. Obrigada, Suzy. Telmo.
Olha, eu a única coisa que vou dizer foi boa a sua interpretação. Eu só posso dizer é o seguinte: todos nós temos um bocado de Marta e todos nós temos um pouco de Maria. E quando temos a questão de Marta, ficamos ansiosos, fatigados, revoltados por aí fora e vem o stress. E o stress está a cabo de nós. E nós temos, a boa parte da Maria é parar, escutar, ouvir, refletir, ou até, como se diz, sei lá, não é refletir, falta-me agora o termo. É uma situação que eu nunca fiz e acho que eu tenho que começar a aprender. Ora bem, isto é tremendo. Deixa-me ver aqui o recurso, aqui, a ver se consigo dizer rapidamente, já não está tão rápido como isso, que são, deixa cá ver, meditações. É isso, meditar. Eu nunca meditei na vida, eu tenho que começar a aprender a meditar, isso acalma e dá-nos respostas. Há quem faça, eu acredito, já me disseram que sim, eu vou tentar fazer. Estamos sempre a aprender. Eu tive uma prenda boa aos 70 anos, foi uma coisa que se referiu, pelo menos ali no bem e mal sofrer, que aprendi, pronto, tive uma situação complicada, complicadíssima, mas não interessa. E eu disse, rapaz, foi a minha melhor prenda de anos. Afinal, acabei por aprender uma situação que não podia. Mas todos nós temos um bocado de Marta e de Maria. Portanto, tentemos ser um bocado de Maria, meditar para quem puder e quem souber, eu vou tentar aprender. Vou ver os livros e há por aí meditações para tentar começar a fazer. Obrigada, Telma, é Pronto, isso mesmo. espero ver-nos na próxima segunda-feira a todos, no nosso Evangelho no Ar, às 21 horas, horas de Lisboa. Exatamente, é isso mesmo. 21 E horas estou de Lisboa, 17 horas do Brasil. do Brasil, Amanhã, dia 4 de julho, dia da Rainha Santa Isabel. que é Não se amanhã, esqueçam, quem puder, do nosso grupo Caminhos de Amor e Paz, uma meditação, uma prece, uma oração. Se nós conseguirmos, cá estaremos, mas não prometemos, porque eu ando numa fase de que é para trabalho. não falhar. Exatamente. Um beijinho Cuidado. a todos, uma noite abençoada para todos. Muito obrigada.